Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Grande Debate, comigo, Leandro Magalhães, e com o comentarista Caio Coppola e o nosso convidado, o professor de Direito Constitucional, Alessandro Soares. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o ataque aéreo em Rafah, no sul da faixa de Gaza, que matou 45 palestinos, não tinha como objetivo causar vítimas civis e será investigado. Em um discurso no parlamento, Netanyahu disse que já foram retirados cerca de 1 milhão de residentes não combatentes de Rafah e que, apesar dos esforços, algo infelizmente deu errado. O primeiro-ministro garantiu que o incidente é investigado e que haverá uma conclusão. Vamos ao debate. Caio, Netanyahu deve ser responsabilizado por morte de civis? Olá, Leandro. Olá, doutor Alessandro. Saudações à nossa audiência. Bom, o primeiro-ministro israelense reconheceu que a morte de civis palestinos em um ataque aéreo na faixa de Gaza foi um evento trágico e está sob investigação. Muito diferente é a postura dos terroristas do Hamas, que ao invés de atacar alvos militares, ordenaram o sequestro, a tortura, o estupro e o assassinato de bebês, crianças, mulheres e idosos judeus. Isso sem falar nos milhares de mísseis lançados diuturnamente contra cidades israelenses. Outro contraste gritante entre as partes no conflito diz respeito à tolerância política e à tolerância religiosa. Israel é uma democracia parlamentar plural e inclusiva, com eleições regulares e representantes das minorias no legislativo. Já o Hamas instaurou, a partir de 2006, portanto há quase 20 anos, uma ditadura sanguinária na faixa de Gaza, baseada no fundamentalismo religioso e no extremismo político. Segundo o estatuto do grupo terrorista, aspas, a sina dos judeus é a humilhação e a desgraça. Israel continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer e a hora do julgamento, do juízo final, não chegará até que os muçulmanos combatam os judeus e terminem por matá-los. Fecha aspas para essa doutrinação abjeta. Da mesma forma que a Europa combateu o nazifascismo e que os Estados Unidos da América combateram o terrorismo islâmico fora das suas fronteiras, Israel, segundo o artigo 51 da Carta da ONU, tem direito à autodefesa por meio da neutralização de ameaças ao seu povo e ameaças ao seu território. Contudo, na semana passada, o procurador do Tribunal Penal Internacional pediu ao colegiado do órgão a expedição de mandados de prisão contra líderes terroristas do Hamas e também contra líderes políticos de Israel. De certa forma, esse posicionamento estabelece aí uma equivalência moral, uma falsa equivalência moral entre as partes no conflito e promove uma confusão entre os papéis de vítima e de agressor. Por isso, a questão agora em debate é tão importante e essa reflexão ela não pode se limitar apenas ao caso do conflito em Gaza. A verdadeira pergunta aqui, Leandro, é a seguinte: lideranças políticas devem ser pessoalmente responsabilizadas por erros militares no exercício da autodefesa dos seus países? Por exemplo, o Netanyahu deve responder pela morte acidental de civis em Gaza? O Churchill deveria responder pelas mortes na Alemanha? O Truman deveria responder pelas mortes no Japão? Bush, Obama, Trump, Biden deveriam responder pelas mortes no Afeganistão? Reparem que em todos esses casos trata-se de democracias eleitas, combatendo ameaças existenciais promovidas por organizações ou por regimes opressores, ditatoriais, supremacistas e genocidas. E no caso de Gaza, desde o início do conflito, Israel tem se empenhado em minimizar o número de fatalidades civis. As forças de defesa de Israel chegam a ponto de comunicar as áreas que serão alvos das operações militares. Aspas aqui para o premier israelense, sobre essa trágica e lamentável morte de civis em uma ação que resultou aí na morte de 2 terroristas do Hamas. Em Rafah, já retiramos cerca de 1 milhão de residentes não combatentes e apesar do nosso maior esforço para não prejudicar os não combatentes, algo infelizmente deu errado, tragicamente. Israel deve tomar todas as precauções possíveis para proteger os civis. Infelizmente, do outro lado desse conflito, a preocupação é outra. O Hamas toma todas as precauções e realiza todos os esforços para atacar covardemente os civis judeus. Alessandro, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deve ser responsabilizado na sua avaliação?
Bom, boa noite, Leandro. Boa noite, Caio. Olá, Caio. Olá, Leandro. Eu acho que nesse caso aqui, eu acho que não tem dúvida nenhuma, né? Todo respeito, Caio. A situação atual, ela está ficando cada vez mais evidente do que está acontecendo lá em Gaza. O Netanyahu tem uma situação muito difícil, muito dura. Essa acusação realizada pelo procurador do Tribunal Penal Internacional, ela é muito forte, ela não é qualquer coisa. Foi uma comissão que realizou essa acusação. É claro, a acusação foi realizada também contra o Hamas. A questão fundamental é dizer que todo mundo que tiver que ser responsabilizado será responsabilizado. Essa questão de dizer que, olha, eu estou fazendo uma igualização, eu estou dizendo que tanto o Hamas quanto Israel estão na mesma posição, ela não é séria. Ela foi, inclusive, um argumento que foi utilizado por órgãos dos Estados Unidos com relação a essa situação, para tentar rechaçar essa acusação que foi realizada pelo procurador do Tribunal Internacional contra o Netanyahu e um comandante também militar de Israel. Então, veja, quando nós olhamos essa acusação ela é forte. Ela tem aí pelo menos 5, 6 membros, dentre os membros que realizaram toda essa acusação, que elaboraram a petição de acusação, está inclusive uma pessoa que foi vítima do Holocausto. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. E o que eles dizem, basicamente? Dizem que Israel está fazendo uma política de Estado deliberada, ou seja, para atingir civis. Em última instância, significa dizer, basicamente, aqui contrariando um pouco o Caio, que desde o início do conflito, Israel não considerou a possibilidade de existência de civis e de inocentes, de crianças, de mulheres no território palestino. Desconsiderou o Estado palestino e adentrou o seu território fazendo aquilo que está na acusação, está escrito na acusação, que é um cerco total a Gaza. É isso que foi realizado. E, nesse momento, eles utilizam técnicas das mais nefastas, como, por exemplo, a ideia de utilizar a fome como método. Atenção, isso também está na acusação do Tribunal Internacional, Penal Internacional, realizada pelo Procurador-Geral. Está o método da fome para tentar pressionar o Hamas, ou seja, ele faz com que, ele cerca o território, faz com que não entre medicamento, não entre comida e vai pressionando aquela população de maneira geral, realizando uma espécie de tortura. É difícil negar isso. O que o Tribunal Penal Internacional concluiu, então, é que nós temos ali uma situação de crime internacional praticado pelo Netanyahu, pelo governo de Israel, um cerco total a Gaza. Aliás, vale dizer aqui que o termo utilizado na acusação é extermínio. O que eles estão realizando lá é extermínio. Eles pegam vários depoimentos, vários documentos, mapas, drones, realizam várias entrevistas para chegar a essa conclusão. Então, Leandro, para responder a sua pergunta, eu acho muito, mas muito difícil que o Netanyahu não vá sofrer algum tipo de punição. Aliás, vale dizer que essa afirmação do Netanyahu de dizer que houve um erro, que eles vão investigar, já é uma mudança de postura com relação ao governo de Israel. Por que é uma mudança de postura? Porque agora começa a dizer que tem um erro, que tem um problema. Vem os Estados Unidos e afirma, olha, cuidado, você tem que tomar cuidado com os civis, porque internamente a gente sabe que o Biden está enfrentando problemas de muitas pessoas da sua base, ou em tese da sua base política, que discordam do conflito, que são contra, que acham que Israel está cometendo literalmente um genocídio em Gaza. Então, veja, há uma conjuntura internacional hoje que ainda critica, que já está criticando Israel, mas que ainda não está tomando uma atitude muito rígida. Por quê? Porque, na verdade, existe um jogo político e geopolítico com relação a esse tema. Então, eu acredito que vai ter uma responsabilização. O Netanyahu tem um pouco de medo, talvez, com relação a isso, mas a sua própria linha ideológica impede aí que ele tome uma posição diferenciada. Caio, a fala de Benjamin Netanyahu mostra mudança de postura em relação à guerra? Eu não vejo dessa forma. As mortes de civis, elas sempre são lamentadas. A gente tem que lembrar que nós estamos diante de um cenário de guerra, em que há claramente uma organização terrorista agressora e uma democracia parlamentar agredida. A gente vai esquecer as cenas do 7 de outubro? É sério isso? Ou os milhares de mísseis que são lançados contra civis em Israel toda semana, todo mês? Gente, pelo amor de Deus, reportagem especial da CNN mostrou que a ditadura em Gaza tinha
num território que tem 40 quilômetros por 10 quilômetros, mais ou menos, tinham 6 campos de treinamento terrorista. Uma organização claramente financiada aí por potências do mundo árabe, islâmico, radicalizadas, como é o caso, por exemplo, do Irã. Né, falando aí já nos interesses geopolíticos. E outra coisa, é importante lembrar toda a agenda anti-Israel de órgãos multilaterais. E isso se estende, sim, ao Tribunal Penal Internacional. Quando a gente vai ver a agenda anti-Israel na ONU, eu recomendo que o nosso espectador visite aí o site unwatch.org, que mostra o viés, na falta de uma expressão melhor, antissemita nas Nações Unidas. E por que isso? Porque, por exemplo, né, dos 192 países membros das Nações Unidas, só 164 reconhecem o direito de Israel existir. E aí você junta na conjuntura geopolítica isso ao fato do anti-americanismo ser uma força prevalecente hoje nas relações internacionais por causa de países alinhados a interesses de regimes autocratas da China, da Rússia, do Irã. Bom, o Brasil está justamente num alinhamento desse tipo, né, desde o início desse governo Lula. Vamos lembrar também que das 23 nações árabes, só 4 reconhecem o direito de Israel de existir. E aí, quando a gente pega, por exemplo, as sanções ou as resoluções ou as reprimendas do Conselho de Segurança, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, entre os países que fazem parte desse conselho, para vocês verem o absurdo, o paradoxo que é, 14 países são classificados como países não livres. Sabe quem está nesse conselho, Leandro, dos direitos humanos da ONU? Cuba, China, Vietnã, Sudão, Catar. E não à toa, Israel é recordista em resoluções condenatórias. São 140. E aí, quando você pega, de novo, países como China, Cuba, Catar, Líbia, Turquia, Paquistão, Venezuela e Zimbábue, não tem nenhuma resolução contra eles. Então, isso mostra que muito do que se fala aí no plano internacional não passa de teatro. Né? Quando a gente vai ver quem são os países, o segundo país com mais resolução é a Rússia, que só tem 23, a Síria tem 10, a Coreia do Norte tem 8 e Israel com 140, é sério, Israel é o pior país em termos de direitos humanos. Né? Vamos começar a prestar atenção nesse viés e não fazer coro para discurso antissemita e propaganda anti-americana. Alessandro, concorda com o Caio? Olha, Caio, eu acho que o seu discurso deixou bem claro isso, ou seja, Israel tem direito de exterminar o povo palestino por causa... Exatamente o que eu falei. Não, vamos supor que... Bom, o que você disse então? Você acabou de falar um monte de argumento que não tem nada a ver com o ataque que está acontecendo lá hoje e você não respondeu. Se você quiser responder diretamente, você pode responder diretamente o que está acontecendo lá, ou seja, se você afirmar que lá não está acontecendo nenhum extermínio, que está tudo certo, né, que não era um erro, que desde o início Israel entrou defendendo os direitos humanos, os civis, etc., vai ser bem interessante. Mas não, o que você faz? Você faz um discurso que é tipicamente aquele discurso para legitimar o bem e o mal, ou seja, os países ocidentais têm legitimidade para atacar uma bomba nuclear no Japão, por exemplo. Aliás, você citou os Estados Unidos como um exemplo aí, e eu fico pensando, bom, então, quer dizer, eu sou a nação democrática, liberal, capitalista, e eu tenho o direito de jogar uma bomba nuclear no Japão? É isso que se dizer? Ou seja, aonde vai chegar o seu argumento? Veja, eu não estou dizendo que você necessariamente disse isso, mas a única linha de argumento possível de chegar, a não ser que você me prove que você chegue em outro lugar. Ou seja, aonde vai chegar com esse argumento? Ou seja, a legitimidade fundamental é a legitimidade que eu tenho por ser um país branco, europeu, colonialista, democrático, liberal. Eu tenho liberdade, então, para agredir um outro país. Eu não preciso responder aos tribunais internacionais, aos tribunais penais e nada do gênero. A não ser que você chegue em outro lugar com o seu argumento, porque é a única possibilidade que eu vejo, já que você começa o seu argumento dizendo basicamente isso, que tem uma nação democrática contra o mal, contra os árabes, contra os países islâmicos. Ou seja, então posso fazer tudo contra eles, é isso? Não, não é nada disso. Na verdade, quem não respondeu a pergunta foi você, doutor. É o seguinte, o Barack Obama deveria ser penalmente responsabilizado pelas mortes de civis no Afeganistão e no Iraque? Responde essa pergunta, por favor. Bom, a gente vai começar a perguntar, você perguntou do país correto, que é os Estados Unidos, né? Sim. Ou seja, deveria ser... Os presidentes dos Estados Unidos que jogaram bomba nuclear no Japão deveriam ser responsabilizados? Você acha que acusar o Iraque de ter arma química e não ter, e aí declarar guerra e invadir um país, deveria ser responsabilizado?
ou não? Ou seja, não tem responsabilidade. Ou seja, alguns países são irresponsáveis, enquanto os outros são responsáveis. Não, você está defendendo a responsabilização. Eu vou dizer até uma coisa, vou dizer uma coisa interessante que aconteceu agora. Deveria ser Olha que legal. Acabou de acontecer agora. Teve quando o Tribunal Penal Internacional, por meio do seu procurador, disse basicamente que ia fazer uma acusação e realizou uma acusação contra Israel, um dos argumentos utilizados por alguns líderes, aliás, um único não, vários argumentos utilizados por alguns líderes, sabe qual que foi? Foi que o Tribunal Penal Internacional não foi criado para isso. O Tribunal Penal Internacional foi criado para sancionar países como a África, isso eles disseram, tá? Como a África ou pessoas como Putin, mas não países europeus, Israel, nada do gênero. Ou seja, você tem uma relação aqui hierárquica, onde pessoas que são europeias, ou dos Estados Unidos, ou do Império, ou que são dos países liberais, democráticos, parece ter uma espécie de autorização para atacar outros países que são considerados bárbaros, selvagens, menores, inferiores. Basicamente, esse é o raciocínio que você coloca. Não é o raciocínio. Aqui. O raciocínio que eu coloco é o que assegura o artigo 51 da Carta da ONU, que fala sobre o direito de autodefesa, inclusive fora das fronteiras. Portanto, quando os Estados Unidos da América são atacados pelo grupo terrorista da Al-Qaeda, que é abrigado pelo Afeganistão, eles têm o direito de neutralizar essa ameaça. E, coincidentemente, o contraste fica ainda mais evidente quando nós temos um governo democraticamente eleito. Por quê? Porque o sistema republicano democrático tem freios e contrapesos institucionais, como é o caso de Israel, que tem uma oposição ativa, que, aliás, se juntou ao apoio ao ministro Benjamin Netanyahu, inacreditavelmente, por causa dessa falsa equivalência promovida pelo promotor lá do Tribunal Penal Internacional. Então, não quer dizer, não estou falando uma hierarquia entre sistemas e regimes, eu estou evidenciando um contraste apoiado aí no direito internacional, na Carta da ONU, com o precedente dos Estados Unidos. Então, responsabilizar o Benjamin Netanyahu e não responsabilizar o Barack Obama é duplo padrão. Você ignorar, por exemplo, todos os, aspas, crimes de guerra que foram cometidos e que precisaram até ser cometidos na perseguição aos nazistas, ou, enfim, a elite militar japonesa que promovia um genocídio na China, que promovia um genocídio lá no Sudeste Asiático, sabe? Pelo amor de Deus, esse é o contexto de guerra. Você querer imaginar uma guerra contra uma organização terrorista que usa mulheres e crianças como escudos humanos e achar que não vai ter causalidades, que não vai ter fatalidades, é de uma ingenuidade ímpar. Então, como que se resolve o conflito em Gaza? Seria possível fazer uma guerra sem consequências na população civil? E o que nós vamos fazer? Nós vamos premiar o terrorismo? Ou seja, nós vamos legitimar a autoridade política do Hamas? Ou nós, como civilização, e aqui não faz diferença se é uma democracia ou, enfim, o que quer que seja, nós como civilização, nós queremos viver num mundo com o Hamas, que prega o extermínio de um povo, que é uma organização terrorista, genocida? É disso que se trata. Não estou fazendo aqui uma hierarquia entre seres humanos, entre vida. Para mim, a vida tem valor infinito. Não se trata 100 vidas, uma vida, tudo conta. Tudo conta. Agora, é muita hipocrisia falar na responsabilização do Netanyahu e não falar na responsabilização penal, por exemplo, dos presidentes americanos, porque a situação é praticamente a mesma. Para a gente fechar o assunto, eu vou passar um minuto para o Alessandro, ok? Professor? Olha, o que a gente está vendo lá em Israel é um conflito armado, é verdade. Óbvio, você sempre pode ter pessoas que são vítimas civis num conflito armado, ou seja, tem um conflito armado fortíssimo e você pode ter vítimas. A questão fundamental é que Israel, desde o começo, vamos ser sinceros, e aqui tem um elemento racial e étnico por parte de Israel, até com esse discurso que você disse aí, Caio, de, olha, nós somos uma democracia, eles não são, nós somos o único país democrata na região que tem uma democracia liberal, ou seja, com esses discursos que têm uma origem, que eu diria, colonial e até mesmo imperialista, legitima eles olharem para a população da faixa de Gaza, da Palestina, do Estado palestino, olhar como não se fosse uma população com todos os direitos e garantias fundamentais. Esse é o problema fundamental, ou seja, desde o início desse conflito, o que nós temos é um Estado que não considerou os civis como possibilidade, como possíveis vítimas de um ataque ou coisa do gênero. Pelo contrário, eles limparam as mãos, literalmente, ou seja, eles não ficavam pensando, olha, será que se eu atacar ali vai ter uma vítima? Eles não pensaram dessa forma. Essa é a questão posta. Nos outros conflitos, você pode
pode ter uma vítima, você pode ter uma situação mais difícil, onde vítimas civis morrem ou são atingidas. Nesse caso, não foi isso. Nesse caso, simplesmente, né, basta olhar as imagens do ataque em Rafah que você vai ver que eles não ligaram se tinha criança em volta ou coisa do gênero. Eles atacaram e pronto. Ok, senhores. O grande debate faz uma pausa agora, mas na sequência, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vê a volta da taxação de compras de até $50 em sites internacionais como um assunto que está polarizado e que precisa de um debate técnico. Já já, a gente volta para saber a opinião dos nossos comentaristas sobre o assunto. Até daqui a pouquinho.